Oi, guris, tudo bem? Como que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Todo mundo se cuidando? Estamos aqui de novo para falar da atividade cultural dessa sexta-feira. Essa semana a gente está trazendo um convidado super especial, que é um parceiro bem antigo nosso, que é o pessoal do Museu do Futebol. E eles vão falar um pouco para a gente sobre a história da instituição, sobre as exposições que eles têm, o material que eles têm online, para a gente dar uma procurada, tá bom? Estou aqui, como sempre, com a Adriana. Adriana, quer dar um oi pro pessoal? Olá, pessoal, tudo bem, guris? Espero que todos estejam bem. Boa tarde. Nós vamos conversar com nossos convidados hoje no Museu do Futebol. E a gente está com os nossos dois convidados que eu vou pedir para eles se apresentarem agora, que é a Ale e o Marcelo. Se puder dar um oi pro pessoal. Olá, Luísa, Adriana, Mai, todo mundo que está aí assistindo a gente. Boa tarde. A gente está bastante feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Boa tarde. Luísa, Adriana, é um prazer estar aqui com vocês. E Ale, obrigado pela extensão do convite. Espero que seja uma troca muito prazerosa e que vocês se sintam motivados e incentivados a conhecer os materiais que a gente vai apresentar para vocês hoje. Maravilha. A Yale, ela é a coordenadora do educativo, né, Yale? E o Marcelo, ele é assistente da coordenação do educativo. Então, acho que para começar essa nossa conversa, eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre a história do museu, aonde ele está, o funcionamento dele, dar um panorama, até para quem não conhece. A gente sabe, tem muitos guris que já foram visitar, mas a gente tem muita gente que ainda não foi. Então, se vocês puderem apresentar para o pessoal de casa, seria bem legal. Claro, com o maior prazer. Bom, o Museu do Futebol, ele existe desde 2008. É um museu que está situado aqui na cidade de São Paulo, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, junto com o estádio do Pacaembu, né? Mas não é a mesma gestão. O museu é uma coisa, o estádio é outra. É um museu incrível, é um museu interativo, tecnológico, são 16 salas expositivas, todas as salas têm um título, um nome, e eu acho que a coisa mais bacana do Museu do Futebol é que não é um museu só para quem gosta de futebol, é um museu para quem gosta de futebol e para quem também não gosta de futebol, e quando vai no museu se apaixona não só pelo futebol, mas se apaixona pelo museu, porque o Museu do Futebol, ele conta a história do Brasil, ele conta a história por meio do futebol. Então a gente consegue falar de vários assuntos, de arte, de cultura, de música, de política, de comportamento social, tudo isso permeado pelo futebol. Então, se você é uma pessoa que, eu não gosto de futebol, não tenho interesse, quebra esse preconceito. Eu tinha, e estou no museu há mais de 10 anos. Maravilha. E eu queria que vocês falassem um pouco, então, sobre as exposições que vocês têm, né? O material que vocês têm, como que ele é, né? As exposições que já tiveram, que vocês têm agora, como que a gente está agora nesse momento de pandemia, que o pessoal está na quarentena, alguns começando a sair da quarentena, então a gente tem uma produção online, a gente está pensando em retomar o presencial. Eu queria saber como que vocês estão, se vocês pudessem dar esse contextão para a gente também. Acho que o Marcelo podia contar um pouquinho da exposição que a gente tem, falar um pouquinho do site Educar e dos nossos posts, e daí depois que o Marcelo falar desse conteúdo, eu posso contar um pouquinho de um projeto educativo que a gente está fazendo na quarentena e de um projeto que a gente vai colocar em prática agora também. Perfeito. Tá bom. Bom, Luiz, o Museu do Futebol, desde a inauguração dele, a gente tem, além da exposição principal, que é a nossa exposição de longa duração, a gente tem uma diversidade de exposições temporárias, né? E essas exposições temporárias, geralmente, elas acabam durando entre 6 a 8 meses, e elas buscam abordar os mais diversos assuntos, complementando um pouco o conteúdo da exposição de longa duração, ou às vezes aprofundando esse conteúdo. Bom, o museu está fechado desde março, quando começou a quarentena, e a partir de então,
houve um esforço muito grande da nossa parte de disponibilizar uma série de materiais, uma série de conteúdos para que o público pudesse continuar acessando não só a exposição, mas também outras formas de interação com a gente, né? Sempre tendo em vista que a gente, é isso que a Yale falou, a gente não fala só sobre futebol, ou quando a gente fala só sobre futebol, a gente tenta sair um pouco do óbvio do futebol, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para vocês verem, por exemplo, que a gente está com o site Google Arts and Culture. Vocês estão vendo o site? Sim? Então tá. Sim. Então, no Google Arts and Culture, se você procurar a página do Museu do Futebol no Google Arts and Culture, você vai encontrar várias exposições virtuais. A última exposição que a gente teve, por exemplo, foi a exposição do Pacaembu. O Pacaembu, esse ano, ele fez 80 anos. E aí, em comemoração a esses 80 anos, a equipe de conteúdo, pesquisa e educativo, a gente montou essa exposição para falar sobre a história do Pacaembu. E é muito bacana a gente conhecer a história do Pacaembu no sentido de que a história do Pacaembu permeia muito a história da cidade de São Paulo, dos avanços da industrialização, da modernização, da urbanização. Então, conhecer o Pacaembu é conhecer também a história da cidade de São Paulo. Enfim, eu não vou ficar aqui mostrando tudo, eu vou deixar para o público conhecer depois, entrar no site do Google Arts and Culture. Além dessa exposição do Pacaembu, que a gente fez agora nesse momento da quarentena, a gente já tinha outras exposições. A gente tem uma série de exposições falando sobre futebol feminino. O futebol feminino é um tema que a gente busca cada vez mais abordar, falar. A exposição de longa duração, ela tem conteúdo sobre futebol feminino. A gente está vivendo um processo de reforçar a diversidade do futebol também na exposição de longa duração. Isso tem sido uma preocupação constante nossa, de sair desse futebol mainstream, que é o futebol masculino, de campo. Existem diversos outros futebols, o futebol das pessoas LGBT, o futebol das pessoas com deficiência, enfim, o futebol feminino. E o Google Arts and Culture, ele dá, nesse sentido, uma boa dimensão dessas outras histórias que a gente está tentando aprofundar. Além das exposições que a gente tem no Google Arts and Culture, a gente tem um site que a gente desenvolveu também na quarentena, que é o site Educar. O site Educar, ele é um site bastante básico na sua formação, mas ele é um site muito rico em conteúdo. Então, o que a gente tem nesse site? A gente tem desafios que a gente gravou vídeos propondo para que as pessoas em casa pudessem fazer algum desafio, uma coisa simples, uma atividade leve simples, ou mesmo pequenas oficinas que você pode fazer em casa, com a família. A gente tem alguns, por exemplo, vocês estão vendo aqui, né, origamis. Então, aqui é o passo a passo de como que você pode fazer esses origamis. Tem cruzadinha. A gente tem esse volume do Museu do Futebol para Todos, que é um roteiro que a gente desenvolveu junto com a Estela, que é essa daqui que está aparecendo na figura, que tem síndrome de Down, para pessoas com deficiência intelectual. É um olhar de uma pessoa com deficiência intelectual para outras pessoas com deficiência intelectual. Como que é o olhar dela para a exposição do museu? A gente tem outras atividades, por exemplo, desenhar a flâmula, outras cruzadinhas, enfim. O site Educar, ele está bastante rico nesse sentido, que é para você entrar, se apropriar e brincar. Ele é um site basicamente educativo e lúdico, né? Tem ali jogos, brincadeiras, como, por exemplo, tomba-lata com os carrascos da seleção brasileira, a oficina da boneca Abayomi, que é muito bacana e que é super simples de fazer também. Enfim, uma diversidade de conteúdos. Além de alguns vídeos que a gente também já produziu, que, por exemplo, é esse webinário de gestão de museus. Foi um webinário que a gente acabou fazendo logo no começo da quarentena e que foi um sucesso, mas esse é mais voltado para o público adulto, que quer conhecer como que se faz a gestão de museus.
Mas, enfim, o site Educar, ele está disponível no educar.museudofutebol.org.br e entrem lá, divirtam-se, tem muitas atividades para fazer. Eu mostrei aqui só 2 páginas, a gente tem diversas, e eu acho que do Educar é isso. Só fazendo um complemento da apresentação que o Marcelo fez, que foi muito bacana. Eu acho que é importante dizer que quando o Museu do Futebol, quando entrou, né, nesse momento de pandemia, ninguém cruzou os braços, sabe? Eu acho que as ideias elas vieram a galope, e a gente está produzindo muito, a gente está fazendo muitas coisas, e a ideia desse site do Educar, que não é o nosso site, é o site da quarentena, é isso, são atividades que elas são todas inclusivas no sentido de ser para todo mundo, de qualquer idade, para a família, e a ideia é muito do faça você mesmo. Então, é um site que você tem atividades para você, de fato, colocar a mão na massa, né? Aprender a fazer coisas em casa, assim, né? Essa produção. O que é muito bacana, porque daí a gente consegue mesclar, por exemplo, com as exposições virtuais, que tem uma coisa mais de imagem, mais de conteúdo, com os webinários e, ao mesmo tempo, essas atividades lúdicas, educativas que a pessoa mesmo consegue fazer, porque elas são mediadas por um educador. O educador do museu, ele está mediando a atividade no vídeo. Além do site Educar, o Facebook do museu está recheado de textos, recheado de posts, inclusive posts educativos. Nos nossos posts, a gente sempre tenta fazer um link entre um conteúdo relacionado ao futebol com algum conteúdo disciplinar, algum conteúdo que foge dessa temática que é o futebol. Então, por exemplo, nesse mês, a gente, em homenagem ao Dia Nacional das Artes, a gente fez um post muito lindo sobre Portinari e o futebol. O Portinari tem uma tela sobre futebol, e aí a gente fez um post educativo exatamente descrevendo um pouquinho a obra do Portinari, falando quem que foi o Portinari. É a forma que a gente tem de falar sobre outros assuntos, utilizando o futebol como gatilho e abrindo o leque de conteúdos para outras áreas, para outros temas, porque o Museu do Futebol, tem uma frase que a gente usa muito, né, que o Museu do Futebol não é só futebol. Então, a gente sempre tenta ter esse olhar um pouquinho além. Então, no Facebook do museu, no Instagram, no Twitter, a gente está recheado de conteúdos para vocês também entrarem lá. O museu tem feito uma série de lives bacanas também, que estão disponíveis no Instagram, e que é só a galera acessar e conhecer. E aí é isso, né? A gente tem conteúdos voltados para a família, a gente tem conteúdos voltados para os boleiros, a gente tem conteúdos voltados para as crianças. A gente buscou fazer tudo muito diverso e muito amplo, porque o Museu do Futebol é isso, ele é um museu para todo mundo, ele é um museu para a família, ele é um museu para o idoso, ele é um museu para a criança, ele é um museu para a pessoa com deficiência, ele é um museu para todo mundo. E a gente tentou transmitir um pouquinho do que é essa essência do museu nessas diferentes plataformas, diferentes redes sociais que a gente vem atuando. Nossa, Marcelo e Ale, vocês têm um conteúdo muito legal, né? Esse site do Educar é fantástico. Acho que tem muito material para o pessoal de casa dar uma olhada. Quando vocês trazem isso, né, de como ser acessível, das pessoas conseguirem fazer em casa, acho que é muito também o que nós do Guri estamos tentando fazer agora nessa quarentena, de dar atividades que sejam possíveis do pessoal fazer em casa, né, em segurança. Então, muito legal isso. Bacana. Gente, a gente faz um corte agora. E Ale, você falou de um projeto. O projeto que você falou é o Educar? É o site? Não, na verdade, a gente está com um projeto Revivendo Memórias, que é um projeto que a gente criou também na quarentena, Revivendo Memórias em Casa. O projeto Revivendo Memórias já existia desde o ano passado, que é um projeto voltado para pessoas idosas com Alzheimer, um projeto que nasce de uma parceria com a equipe do Hospital das Clínicas.
Ah, E aí, quando a porque- gente entrou, quando a gente entrou na quarentena, a gente ampliou esse projeto para qualquer idoso, porque justamente é o público que mais sofreu, né, pelo Uhum. isolamento social. E aí a gente também ampliou para instituições de pessoas com deficiência e situação de vulnerabilidade social. E são hangouts, a gente vai interagindo por vídeo com assuntos que a pessoa quer falar, né, que ela gosta. Ai, que legal. Não, fantástico. E Ale, você falou que tá com um projeto, um convite para o pessoal de casa também. Se você puder falar um pouco o que é esse projeto, quais são os próximos passos para a gente? Vamos lá, com o maior prazer. A gente tem também nesse processo da quarentena, do que se chama Revivendo Memórias, que é um projeto que a gente iniciou em parceria com a equipe do Hospital das Clínicas para visitas educativas presenciais no museu com idosos com Alzheimer, né? E aí a gente desenhou enfim, esse projeto continuaria esse ano. Veio a pandemia e nesse momento que a gente se viu em casa borbulhando de ideias, como várias que o Marcelo já apresentou, a gente criou o Revivendo Memórias em Casa, que justamente a ideia é ampliar essas visitas, só que não no museu, a partir desse momento as visitas que a gente consegue fazer cada um da sua casa, com o público idoso que está isolado das suas famílias, né, dos seus amigos, por conta da pandemia, um grupo de risco, mas daí qualquer idoso, então não só com Alzheimer, idosos também que não tenham Alzheimer, instituições de pessoas com deficiência e instituições de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente faz os encontros por Hangout. Antes, a pessoa, quando ela liga para agendar, a gente consegue traçar o perfil desse idoso. Então, ele pode dizer que ele gosta de música, de culinária. A gente vai mapeando tudo que ele fazia antes da pandemia, quais eram os hobbies. E aí a gente prepara um roteiro completamente customizado para ele e a gente entra para fazer uma interação. A gente brinca que a gente entra para tomar um café com bolo na casa da pessoa, cria vínculos e traz o não público, né, que às vezes muita gente que nunca conheceu o museu, nunca teve nem interesse ou que mora em outros estados, acaba se tornando um público do museu. E aí, no sentido desse projeto Revivendo Memórias em Casa, a gente está desenhando um projeto agora, que vai ser o Construindo Memórias em Casa, justamente para o público mais jovem, tanto as escolas como as instituições parceiras, como o Projeto Guri, que a gente sabe que vai demorar um pouquinho para marcar as visitas educativas no museu, mas a gente vai dar continuidade dessas visitas em casa. Então, os educadores que estarão lá no museu, eles poderão, a gente pode agendar, por exemplo, com o Projeto Guri ou com uma escola, outras instituições, e naquele horário a gente junta ali cada um na sua casa e o educador mostrando um pouco do acervo do museu e fazendo a interação também com o que a instituição quer de conteúdo do nosso espaço expositivo. Ou seja, a gente vai continuar. Tudo de casa ou do museu, a gente está assim a mil e as ideias estão pipocando e mesmo o museu abrindo e as visitas continuando presenciais, a gente vai dar continuidade nas visitas virtuais, porque a gente percebe a potencialidade de atender outras cidades, outros estados, e isso para a gente é muito importante, é acesso, é acessibilidade. Nossa, que projeto lindo que vocês têm esse, né? Acho que muito legal, muito lindo. O... E esses próximos passos, quando começarem, super conte com a gente, porque a gente quer levar os guris o quanto antes de volta, nem que seja de forma virtual, para essas visitas educativas. Eu acho que vocês trouxeram muito material bacana, muita coisa legal para o pessoal dar uma explorada. E para quem já visitou, para matar um pouco a saudade, né, do Museu do Futebol, né, para dar uma olhada de novo nesses materiais, o que tem de novo nas redes sociais e tudo mais. Eu achei que foi muito legal. Dri, você gostou? Nossa, maravilhoso e muito material rico, né, para os nossos alunos e alunas, né?
E eles vão poder entrar nas redes sociais, entrar nos links, deixar o link para eles acessarem. Então, assim, é muito importante esse momento, a gente continuar virtualmente, né? Acessar todas as pessoas. E é muito bom tê-los vocês aqui, né? E a Lê, muito obrigada pela essa apresentação, ao Marcelo, essa disponibilidade de poder trazer isso para o nosso público, nossos alunos, nossas alunas, nossos familiares. Agradeço ao Luiz por estar mais uma vez aqui conosco e é assim, gratidão por essa apresentação de vocês. A gente que agradece, é muito gostoso o convite, muito gostoso esse bate-papo. Acho que o Projeto Guri, a gente tem um carinho imenso, é um projeto que tem uma beleza imensa. E é isso, acompanhem a gente nas redes sociais, a gente tem todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, Spotify, o Museu do Futebol no Spotify é muito legal, tem playlists incríveis, no YouTube tem várias playlists também, então tem a playlist do educativo, onde tem os projetos educativos, tem os vídeos, então é isso, acompanhem a gente e se cuidem. Eu queria agradecer muito o convite e a oportunidade de a gente falar do nosso trabalho. É sempre um prazer falar de algo que nos dá prazer em fazer. A gente, como educativo, a nossa principal missão é atender o público. E nesse momento que a gente não consegue atender o público presencialmente, a gente está se esforçando para atingir a esse público de maneira virtual. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem. E a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Acessem lá os nossos conteúdos e o nosso canal de comunicação está aberto. Obrigado. Show. Todos os links a gente deixa para o pessoal aqui no post, então vocês podem acessar. Obrigadão, gente. Então, até a semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.